E aí, fazedores, tudo bem? É, vim dar uma satisfação aqui. Minha esposa faleceu dia 31, né, de março. Foi enterrada dia 2. E tá uma merda, né? Quem pouco me conhece aí sabe que eu perdi uma esposa também com câncer de mama, 2020, dia 10 de janeiro. E meu pai, no mês 6 de 2021, câncer, né? 14 anos combatendo. Então, assim, eu conheci a Ruby até rápido demais, né? Recomendação psicóloga. E no começo foi difícil, né? Estava no luto ainda, mas foi pandemia e tal. Mas deu muito certo, né? Fizemos uma família, veio a Maria. Eu vi a minha afinada esposa falecer na minha frente, no Hospital Pérola Baita. Passou um ano e pouco, eu vi a minha filha nascendo na minha frente. Então, eu vi a morte e vi a vida. É como se Deus tivesse me arrancado uma e me desse a outra. E aí agora, né, quando a gente recebeu uma notícia do câncer, minha esposa tinha 30 anos na época, né, tipo, o ano passado. Ela faleceu com 31. E você fica sem chão. Você recebe a notícia dessa, parece uma pegadinha. Parece que alguém tá te trollando, sabe? Você não entende muito bem a vida mais, sabe? Mas ok. Todo mundo fica perguntando, né? Perguntando por que meu canal é fazedor de chuva, né? Da onde que tirou isso? Aí eles entendem quando eu explico a tanto de coisa que eu fiz, que eu faço diariamente. Aí eles entendem na hora que eu faço um vendaval todo dia. Não é fácil. Faço as lives aqui e tal. Hobbyzinho, né? Ligo o simulador e tal. Dou uma zoada aqui, uma zoada ali. Falo um palavrão aqui, acolá. Mas a minha mente tá toda destruída, sabe? Mas ainda sobra um pedaço e a gente acorda cedo, trabalha, né? Faz todos os afazeres. Minha esposa eu nunca deixei ela ficar na mão, né? Os momentos de medo, nascimento da minha filha, que se eu ver sangue eu desmaio, mas eu consegui ver de boa, não desmaiei, emoção, né? Eu tava lá com ela, segurando a mão dela. Quando teve a falsa gravidez, né, que era o câncer, por fazer a raspagem, eu tava lá no hospital. Ela acordou da anestesia, eu tava lá. Ela foi lá para as clínicas fazer a cirurgia, retirada do útero. Eu tava lá, segurando a mão dela. Eu sempre tava lá. Foi que tomasse quimioterapia, as primeiras eu tava lá. Ou seja, era na madruga, né? Ela ficava ruim, alguma coisa. Eu levava ela lá. Saía daqui de Guaianazes lá pra Paulista. Mais de 40 quilômetros. Era corre, corre, corre.
mas era tudo por ela, né? Sem perder a fé. E foi indo, né? O câncer, ele é como se fosse uma guerra. Primeira, Segunda Guerra. Os soldados falavam algumas coisas, né? Que os sons da guerra, do tiro, dos aviões causavam algumas perturbações e alguns até perdeu a cabeça, né? O câncer, a gente pode se dizer que talvez na intensidade de barulho não, mas ele é bem traumatizante. Porque quando você vê a pessoa que você ama lá gritando de dor, né? Tomando morfina e tá doendo, e você não pode fazer nada, é bem traumatizante. E como você passa de novo por isso, né? Aí quando você vê a pessoa gemendo de dor, ou meu pai na época também, então tudo aquilo era, sabe, sua cabeça não ficava tão legal, porque você já começava a lembrar, né? E só que daí mesmo assim eu tinha a força de falar, não, vai dar certo, né? Eu sempre falei isso pra ela, né? Que ela era muito forte, ela foi muito guerreira, uma leoa. Eu te admiro demais, porque não é todo mundo que faz isso. Tanto é que o médico dela, que é bem renomado aí lá do HC, ele é coordenador lá da área. Aparece em podcast aí no YouTube, esqueci o nome completo dele. E ele mandou um áudio pra mim no Instagram, dando os pesos e tal, né? Ficou bem triste, lógico, porque como é um câncer raro e ele tava cuidando. E a mulher foi a nona mulher com esse câncer aqui no Brasil. E é uma perca irreparável para eles. Tem questão de feedback também, porque se tivesse ocorrido tudo certo, né? Seria feedback para outras mulheres, né? Se não tivesse a mesma coisa. Mas foi um câncer bem agressivo, né? Ia fazer uma semana que ela tava. Aí tipo, acho que é quase um mês, né? Semana passada. Quarta-feira. Semana passada fez 3, na quarta-feira. Que eu levei ela pro Caio pra tirar uma água do pulmão, água com ar. Drenou, sofreu pra caramba nos 2 pulmões. E foi só piorando. Aí quando eu dormi com ela lá no quarto, ela tava bem ruim, a glicose caiu, tava vomitando. Esse câncer trofoblástico do sítio placentário é o nome do câncer. Ele aumenta aquele beta-HCG, né? O hormônio de gravidez da mulher. E o máximo que tinha chegado dela era 2.400. E aí quando foram fazer o exame tava 8.400, 8.500. Aí entendeu porque que ela tava vomitando direto, né? E não tava comendo, a glicose caiu, ficou com anemia. Às vezes o nariz dela sangrava. Mas a gente foi indo, ela foi pra UTI. Tava bem ruim lá, tava toda amarela. Aí deram bolsa de sangue pra ela, glicose. E quiseram passar uma sonda nela, né? Porque já que não tava parando comida no estômago. Ela foi melhorando. Foi melhorando, melhorando. E quando chegou na segunda-feira passada, né? Ela. Parece que ela tava tendo algumas coisas assim. Algumas alucinações. Olhava pro teto, né? Às vezes parecia que ela ficava zaroia. E ela tava sentindo que tinha alguma coisa, sabe? Na cabeça dela. Aí do nada dor de cabeça também. E aí beleza, eu não fui nesse dia visitar ela. Eu deixei os parentes ir visitar e não fui. Aí quando foi na terça-feira me ligaram. Falaram que precisava falar comigo urgente. Aí você
O hospital liga, já sabe, né? Notícia ruim. Aí, quando eu cheguei lá, falaram que ela tava dormindo muito, sonolenta, né? Deram um remédio pra ela acordar. Ela acordou toda descontrolada, querendo arrancar tudo. Bem descontrolada mesmo, fora de si. Aí eles sedaram ela e desceram pra fazer a tomografia na cabeça. Aí viram que ela tinha um AVC hemorrágico. E aí ficaram no critério, né? Se opera, abre a cabeça pra tirar o sangue ou não. Aí o critério veio quando... Na verdade já tinham feito, só que não tinham falado pra mim, né? Que as plaquetas dela tava baixa, 31 mil. E eles colocavam bolsa de sangue e aí a plaqueta subia e descia. Ou seja, o câncer tava se alimentando das plaquetas, como se fosse isso, ou quebrando, né, as plaquetas dela. Chega uma hora que o câncer parece que ele tem vida própria, sabe? E é como o câncer tinha ido pro pâncreas, pro rim, pro fígado, fora do pulmão, né? Aí... estado bem crítico mesmo. E... pelas plaquetas baixas, não tem como fazer cirurgia, né? Você abre a cabeça de uma pessoa com as plaquetas assim, ela morre. Ela é de hemorragia na hora. Então, você só dá um conforto pra ela, deixa ela sedada, entubada, com morfina, né? E espera o final dela. Não dá mais nada, não fura ela, não faz nenhum procedimento, né? A pessoa com 31 anos de idade tem um fim assim, né? Consegue dar último adeus. Ela tinha um sonho, né? Um sonho que é bem diferente de outros aí, mundo afora. Um sonho com casa, carro, relacionamento, né? Mais bonito, mais alto. Um PC gamer, né? A Ruby, o sonho dela era voltar pra casa pra cuidar da Maria e cuidar de mim. O sonho dela era sair daquele hospital. Esse era o sonho dela. Então, você já agradeceu hoje? Você levantar, conseguir escovar os dentes, conseguir comer, conseguir olhar sua filha, sua mãe, seu pai, seus irmãos. E fazer tudo isso e agradecer. Se você não fez, faça. Porque alguns sonhos de umas pessoas na UTI são sonhos que nunca vai se tornar realidade. Então, é isso que eu tenho pra falar. É o depoimento aí. Essa semana tá sendo bem pesada pra mim, muito triste. A gente olha todo o canto da casa, né? Vê todas as coisas dela. Ela comprou uns negócios de unha ali e cílios que ela fazia, né? Tá prontinho pra ir pra tia dela lá em Sorocaba, no aniversário, os priminhos dela. Aí tá lá os negócios novinhos. Ela achando que ia sair do hospital, ia fazer. Minha esposa, a gente casou no papel, né? Ela se batizou na Assembleia de Deus. Ela morreu confiante na palavra. Minha mulher tava bem temente nesses últimos meses. Esse concerto com Deus e minha mulher não teve parada alguma, ela foi pro céu. Então espiritualmente eu tô tranquilo. Mas na parte carnal a gente sofre demais.
E vamos lá. Vamos cuidar da Maria. Ainda bem que eu moro aqui na casa da sogra, né? A sogra mora na frente ali. Ela ajudou demais. Sempre ajudou, né? A gente. Ela cuida da minha filha. Leva pra escola. Faz tudo. Então isso aí, graças a Deus, eu tô amparado. E vamos ver se a gente toca esse canal aqui. Eu só parei porque é a prioridade, né? Então é isso aí, fazedores. Até o próximo vídeo ou próxima live.